No Mídia de hoje, vamos continuar entrevistando os candidatos ao governo do Espírito Santo. Com o objetivo de esclarecer o eleitor e divulgar as propostas, fizemos 2 programas. Na semana passada foi ao ar o programa com os candidatos Sérgio Vidigal, Elias Coelho e Afonso Sarlo. Hoje, contamos com a presença do professor Daniel e Coronel Figueiredo. O candidato Paulo Artung foi convidado por nossa equipe, mas não poderá vir. Sua assessoria de campanha alegou problemas de agenda. Contamos ainda com a presença da professora da FAESA e especialista em marketing político eleitoral, Janaína Leite. Ela vai traçar para a gente o cenário das eleições. Afinal, no dia 1º de outubro, mais de 2 milhões de eleitores capixabas irão às urnas. Nos estúdios do Mídia, o candidato ao governo do estado, professor Daniel, do Partido do Socialismo e Liberdade. Seja bem-vindo, professor. Na sua opinião, quais são os principais problemas do Espírito Santo hoje? Olha, nós verificamos 2 grandes problemas. O primeiro é acreditar que o mito do desenvolvimento econômico venha resolver os problemas sociais. Nós precisamos do desenvolvimento econômico? Com certeza, mas precisamos de estar aliando o desenvolvimento econômico com distribuição de riqueza. Por quê? Porque, historicamente, o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, ele vem a estar beneficiando apenas os ricos e aumentando a pobreza dos pobres, aumentando a pobreza de grande parte da população. O outro problema é a indiferença do Estado frente às questões sociais. Nós entendemos, então, que o problema do desenvolvimento econômico e a sua não distribuição de riqueza e a indiferença que as políticas públicas do Estado, a ineficiência das políticas públicas do Estado em enfrentar os problemas sociais, nós entendemos, então, como os 2 grandes problemas do Estado do Espírito Santo. Candidato, qual a sua proposta para a educação? Olha, para nós a educação é central e nós entendemos que a gente precisa do quê? Nós precisamos fazer coisas simples, reduzir o número de alunos por sala de aula. Uma outra coisa, aumentar o tempo de planejamento dos profissionais, realização de concurso público, principalmente para estar repondo perdas, para estar repondo falta de profissionais, também para as APAES, uma definição de política salarial que levante a moral dos profissionais da educação tão humilhados, tão explorados, e precisamos de aumentar os recursos para a educação. Né? Nós precisamos chegar a 35% do orçamento em aplicação direta na educação para estar salvaguardando uma geração, para estar garantindo decência para a juventude, no sentido de ter uma educação decente. Precisamos de ter gestão democrática com eleição de diretor de escola. O diretor de escola não pode ser moeda de barganha do governador junto aos deputados estaduais para que eles possam estar fazendo as suas indicações. Não. Quem tem que estar decidindo sobre o diretor de escola é a comunidade escolar, são os estudantes, os professores, né, a comunidade que circunda a escola. Então, gestão democrática, melhoria das condições de estudo e de trabalho, valorização profissional com respeito salarial, com respeito na sua formação, com respeito na sua condição de trabalho e aumento dos recursos para a educação, ao nosso ver, é o grande objetivo, né, para estar garantindo uma educação saudável, decente para a população do Estado do Espírito Santo. E, por fim, né, chamar a atenção para um programa de profissionalização que a gente precisa de estar atendendo e a nossa criação da Universidade Estadual do Estado do Espírito Santo. É lamentável que parte de recursos públicos estejam indo para os donos de escola particular para ficar beneficiando esses proprietários. Nós precisamos pegar recursos públicos e investir num parque, no campus público, no campus com gestão democrática, com participação, para que a gente possa estar enfrentando os problemas do desenvolvimento econômico no Estado do Espírito Santo. Como solucionar os problemas das estradas estaduais? Olha, detalhe, olha, eu falava do problema do desenvolvimento econômico. Eu estive outro dia em Pedro Canário, para chegar em Pedro Canário, fizeram uma malha asfáltica. Em benefício da população? Parte. Para escoar produção da pequena propriedade? Também. Mas foi sobretudo para os grandes projetos.
E os grandes projetos pegam e destroem as próprias estradas, porque aquelas cegonhas, aquele translado de eucalipto, é madeira, é isso, aquilo outro, é o mármore, eles acabam estragando a malha viária, né? Quando, na verdade, é esse desenvolvimento que gera essa deterioração, né? Exigindo mais recursos públicos para tá garantindo. Então, nós precisamos de estar atento ao que aquilo que o Estado tem que fazer no sentido de estar beneficiando toda a população, com certeza, então precisa ter uma recuperação dessa malha viária, mas também teremos que estar cobrando dos grandes projetos que façam investimentos devolutivos daquilo que eles usam, porque eles estão usando recursos públicos, deteriorando as estradas e acabam não dando a contrapartida no sentido da recuperação. Então nós vamos ter que fazer dois movimentos, atender a população, mas também cobrar desses grandes projetos a recuperação de parte dessa malha viária. E o transporte coletivo, professor? Olha, você me fez uma pergunta cruel, né? É vergonhoso. Eu diria, se você me perguntar uma nota, eu reprovo a condição do transporte coletivo hoje. Não tem um dia que você não esteja andando em pé no ônibus. Não tem, né? Quando você consegue ficar em pé, você fica satisfeito, porque parece que a média das pessoas é ficarem espremidas dentro do ônibus. O que isso significa? Significa lucro para os donos das empresas. Não é melhoria salarial para o trabalhador e muito menos garantia de um bom atendimento para a população. E detalhe, quem pega ônibus hoje são trabalhadores, é peãozada, é grande parte das pessoas que movem a nossa economia, que move a nossa sociedade e que acabam sendo humilhados. A partir de 5h30 da manhã, essas pessoas já estão humilhadas. Trabalham o dia inteiro e quando voltam para casa, também de novo humilhadas no transporte coletivo, indecente, vergonhoso, reprovado. E tem um detalhe. O transporte coletivo, na nossa tese, nós precisamos de estar melhorando no sentido de ampliar o número de linhas, ampliar o número de ônibus e almejamos no governo estar estatizando as empresas, né, colocando então sobre o domínio do Estado daquelas empresas que forem indiferentes ao sofrimento da população, porque é vergonhoso o transporte coletivo que nós encontramos hoje. Qual será a contribuição do senhor para a área de segurança pública, uma vez que o Estado sofreu neste ano diversos problemas como a queima de ônibus, as rebeliões nos presídios? Olha, a questão de segurança pública a gente vai precisar de discutir melhor isso. É verdade, nós temos um problema sério de uma população carcerária que precisa de ser imediatamente resolvido. Portanto, nós precisamos de reduzir o número de pessoas que estão por metro quadrado nos presídios. Não tem cabimento. Uma cadeia que em tese caberiam 20 pessoas, tem 80. Uma cadeia que caberia 40 pessoas, tem 170. O que você está pedindo dessas pessoas? O que você está pedindo delas? Né? Que elas se rebelem, que elas se revoltem contra aquela situação. E muitas vezes a condição que ele encontra já é uma situação de rebeldia, né? De insatisfação com a sociedade que está posta. Então, veja, nós precisamos ter um atendimento de direitos humanos da condição do presídio. Não estou dizendo que a gente tem que ser ineficiente, não estou dizendo que a gente tem que ser, apontar para impunidade. Não, nós temos que resolver o problema da quantidade de pessoas por presídio. Agora, eu acho que está faltando gente dos presídios, tá? Está precisando de pegar boa parte dos sanguessugas, dos mensalões, né, dessa turma do colarinho branco, enfiar na cadeia, porque, na verdade, é essa outra parte do crime que financia, que estrutura o ladrão de galinha, que estrutura o bagrinho. Porque, na verdade, se nós não enfrentarmos realmente os problemas do grande crime, né? A impunidade desses políticos aí que roubam descaradamente, ambulância, dinheiro público, enfim, se a gente não enfrentar o grande crime, o crime organizado, né? A gente vai ficar sempre tentando tampar o sol com a peneira, coisa que a gente não quer. Nós não vamos tampar o sol com a peneira. E outra questão é que boa parte dos problemas sociais que nós vivemos, no transporte, na moradia, na saúde, na educação, na falta de emprego, né? Nessa humilhação que o povo vive, acaba produzindo, de certa maneira, esse tipo de violência que a gente abomina, que a gente não concorda, né? Infelizmente, essa desigualdade social, ela acaba gerando muito esse problema da sociedade,
nojento, que nós reprovamos também, que é o problema da segurança pública. Para as classes A e B, o problema da segurança pública significa o ataque ao patrimônio. Para as classes D e E, significa morte da juventude, porque muitos meninos e meninas que estão sendo assassinados diariamente, quando não humilhadas nos presídios, dadas as condições que se encontram hoje. Como o senhor pretende unir as diversas vontades políticas em volta do seu plano de governo? Olha, como eu disse, nós não teremos aliança com elite, nós não teremos aliança com traidores do povo. Nós queremos e vamos estar pugnando a nossa aliança com os movimentos sociais, com as entidades de trabalhadores, sindicatos, associações de moradores. Nós vamos estar discutindo com a sociedade civil. Nós não queremos discutir um plano de governo com essa corja da política, com essa parte nojenta da política que só faz depreciar, que só faz prejudicar um programa sério. Então, discutir com a Assembleia Legislativa, naquele balcão de negócios lá, naquela troca naquela vergonhice, não, isso nós não vamos fazer. Nós queremos discutir diretamente com a população, com as entidades organizadas da sociedade civil. Com isso, eu não estou tirando o papel do Legislativo. O Legislativo tem um papel importante, que é legislar e que é fiscalizar a ação do Executivo. O que não pode é essa relação do governo com a Assembleia Legislativa e do governo com os partidos virar uma vergonhice, virar uma humilhação ao povo capixaba. A imprensa capixaba vem registrando diversos casos de médicos e funcionários agredidos por uma população aflita por atendimento nos postos de saúde. Como o senhor pretende resolver esse problema? Isso começa com a que a gente estava conversando mesmo. Olha, o problema do desenvolvimento econômico, que só está ampliando a desigualdade social, né? Então, o cidadão é humilhado no transporte coletivo, né? Quando consegue pagar a passagem, com a condição de moradia aviltada, né? Bairros de periferia, salários miseráveis, quando consegue um salário, quando consegue um emprego. Então, essa pessoa, ao chegar no hospital, no posto de saúde, e continua esse lamento, continua essa humilhação. Imagine, a pessoa não conseguir ter atendimento de saúde, ou não ter um mínimo de atendimento de saúde, é revolta, é só revolta. Então, são pessoas que já chegam nessa condição que precisa ser enfrentado. Esse problema da desigualdade social precisa ser enfrentado, né? Então, nós vamos estar enfrentando o problema da educação, da saúde pública, com um melhor atendimento à população, passa por remuneração decente aos trabalhadores da saúde, passa por melhores equipamentos da saúde, passa por um atendimento preventivo que deve ser assumido pelos municípios e com a participação do Estado. Então, nós precisamos pensar essas várias coisas, desde a questão da distribuição de riqueza, do atendimento às políticas públicas anteriores a você precisar de bater a porta do hospital, com o atendimento de saúde preventiva e com o melhor atendimento aos trabalhadores para que estes possam melhorar o atendimento à população. Professor, como você pretende expandir a cultura, desenvolver o esporte e o lazer no Espírito Santo? Olha, nós temos um estado criativo, um estado rico, né? Rico na sua produção artística, rico na sua produção cultural, né? Você tem aí uma juventude que está lutando, né, diante de tanta diversidade, diante da facilidade do tráfico, diante da facilidade do crime. Você ainda tem uma parcela da juventude que está lutando a não ser seduzido para isso. E o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de apoiar essas iniciativas. Eu não concordo muito com uma ação interventora do Estado que vai dizer o que comunidade tal vai estar decidindo sobre a sua política de cultura, sobre o seu... Então, nós sempre estamos discutindo isso, observando essas produções, mas valorizando e articulando isso aí. Uma outra questão... uma coisa simples, por exemplo, a gente estava falando da educação. Se você tem uma escola decente numa comunidade, se você tem aquela escola atendendo bem a comunidade, com uma quadra de esporte sendo utilizada pela comunidade, além dos estudantes, com uma biblioteca sendo utilizada, bem equipada, sendo utilizada
pela comunidade para além do estudante, você tem maneiras de você estar trabalhando essas questões com a garotada, com a juventude, né? Eu não acredito muito no midiático, naquela coisa de que vai ser a marca do governo, a propaganda do governo. Eu prefiro fazer coisas invisíveis, mais efetivas, mais irreais para a população e que ela entenda, que ela se perceba enquanto sujeito, que ela se perceba enquanto autora daquelas atividades. Como o senhor pretende desenvolver a área industrial do nosso estado? Olha, nós temos um problema sério, né? O estado do Espírito Santo está vivendo uma lógica de que o petróleo por si só salvará a população de todos os problemas. Não é verdade. Se isso fosse verdade, no Oriente Médio não teria problema, porque lá só tem petróleo. Mas ainda assim, a população, grande parte da população no Oriente Médio, 90% da população, é humilhada, igual aqui. Por quê? Porque lá a riqueza é extraída por poucos e a miséria é socializada para muitos. Nós queremos socializar a riqueza. Nós queremos dividir a riqueza. Então, veja, tem um problema no Fundap que ele precisa ser resolvido. Nós precisamos de um Fundap social, de um Fundap que possa fomentar a pequena empresa, que possa fomentar as micros e pequenas empresas, gerando efetivamente trabalho. O que ocorre? Recursos públicos hoje são utilizados para financiar os tubarões, as grandes empresas que acabam sangrando recursos da saúde, sangrando recursos da educação, sangrando recursos públicos que deveriam estar sendo garantidos para a população, em benefícios de uma meia dúzia de empresários. Então nós precisamos de pensar uma coisa que associe o grande empreendimento, mas que também dê espaço e condição para que os pequenos empreendimentos possam estar sendo, né, garantidos. Por que o senhor quer governar o Espírito Santo? Olha, para a gente é importantíssimo enfrentar a questão do desenvolvimento econômico. Né? Nós precisamos de enfrentar esse mito e dizer, nós queremos o desenvolvimento econômico com distribuição de riqueza. E acreditamos que o Estado ele tem um papel importantíssimo no sentido de estar garantindo políticas públicas efetivas para a população. A população essa tão humilhada, tão espoliada do nosso Estado. Então, veja, pensar um outro modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de riqueza, né, diminuindo as desigualdades sociais, enfrentando as mazelas do capitalismo e colocando o Estado a serviço da população, não o Estado a serviço de poucos, a serviço dos grandes magnatas. E eu gostaria de estar concluindo com uma frase, parafraseando o João Batista Erkenhoff, que diz o seguinte: no Estado como o Espírito Santo, de economia tão forte e população tão humilhada, o Estado não pode deixar de assumir a tarefa de educar o povo. É a bandeira da escola pública democrática e de qualidade que se desfralda como uma escola que vai impedir a educação como privilégio de poucos. Portanto, a saúde pública decente é uma saúde pública que não vai ser privilégio de poucos, tem que ser da população. A educação pública de qualidade decente, bem equipada, com recursos, que vai deixar, né, que vai garantir que a educação não seja privilégio de apenas aquelas pessoas que possam pagar. Muito obrigado, candidato. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos com mídia. Neste bloco vamos entrevistar o candidato do PSL, Coronel Figueiredo. Seja bem-vindo, Coronel. Quais são os principais problemas do Espírito Santo na sua avaliação? Hoje, eu acho que o principal problema é a saúde, depois a segurança pública e a questão da educação. Eu acho que o Estado ele é fundamentado nesse tripé, nessas três coisas. Evidentemente que o governo tem que voltar os olhos também para outras áreas, mas as áreas que estão trazendo problemas e têm que ser solucionados de imediato, justamente a saúde, a segurança e a educação.
Qual a proposta do senhor para a área de educação? Eu fui criado no orfanato Cristo Rei. O tempo todo eu fui interno na minha juventude. Desde o orfanato, depois na Escola Técnica Federal, onde eu fiz o curso técnico e fiz o ginásio, também interno. E uma coisa foi fundamental na minha vida, a escola de tempo integral. Essa escola, ela me deu suporte e me deu condições para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Pela dificuldade que eu tive quando criança, por ter sido criado no orfanato, com a caridade pública, inclusive, talvez se eu não tivesse esse suporte, talvez eu tivesse por outro caminho. Por isso que eu acho importante o governo voltar os olhos para esse tipo de atividade em escola com tempo integral, de formas que fazer com que a criança, se o pai não tem condição de ficar com essa criança, por exemplo, estuda de manhã e à tarde não tem condição de ficar com a criança, porque nós sabemos que muitos pais têm que trabalhar, principalmente o pessoal mais carente, a criança não vai ficar abandonada em casa. Então, ela poderá ficar na escola, ela vai ter atividade de ensino pela manhã, ela vai se alimentar, porque às vezes o pai não tem condição de dar um alimento, às vezes em condições que tem uma escola, por ser pobre ou por estar desempregado, alguma coisa assim, e essa criança vai permanecer na escola. Ela permanecendo na escola, ela vai ter atividade cultural, uma atividade artística, vai ter esportes. Então, o tempo dela todo vai ser tomado em função da escola. Vai evitar que essa criança fique à mercê da criminalidade ou à mercê da prostituição. Então, essa é a visão que eu tenho. O governo, se ele implantar a escola de tempo integral, eu tenho certeza que o problema da violência, mais à frente, vai ser diminuído. Porque nós sabemos hoje, 50% do jovem entre 15 e 18 anos está fora da escola, fora do ensino médio. Então, esse adolescente, esse jovem, se ele estivesse na escola, evidentemente, ele não iria contribuir para o crime como está acontecendo. Se você observar, crianças entre 14 e adultos entre 22 anos, mais ou menos, nessa faixa de 14 a 22 anos, são as pessoas que estão no presídio, a maioria que estão nessa faixa estão cometendo crime ou estão no presídio. Então, uma maneira de você diminuir a violência seria através da escola e principalmente com a implantação da escola de tempo integral. Eu acho que isso é fundamental. Evidentemente que o Estado também, ele tem que procurar qualificar melhor os professores, dando condição para que esses professores tivessem melhores condições de apresentar um melhor trabalho, uma melhor educação. Pagar melhor também o professor. O professor, ele merece um salário melhor porque ele tem a dupla função de professor e a outra função de educador. Então, eu acho fundamental que o professor receba um bom salário para ele desenvolver melhor a sua atividade. Trazer verbas também para a escola, de formas que essa escola não fique, com o passar do tempo, sucateada. O
O que falta é manutenção, verbo para manutenção da escola. É comum você chegar numa escola e ela está com material quebrado, às vezes falta material didático, muitas das vezes falta material para educação física, porque não há reposição. Então, essa verba de manutenção ela é fundamental. O governo está deixando a escola ficar aos pedaços e no final do ano dá uma reforma e geralmente isso acontece no ano político, para mostrar para a população que está sendo feita alguma coisa. Mas isso aí tem que ser feito continuamente, não pode ter solução de continuidade. E trazer também para o ensino a realidade, né? A realidade da educação. E fazer um diagnóstico de forma que seja medido se aquele ensino que foi implantado, aquele tipo de ensino que foi implantado, realmente está dando resultado. Por exemplo, se você perguntar a um menino hoje, de 8, 10, 12 anos, perguntar a ele 7 vezes 7, ele não vai saber responder de imediato. Vai contar nos dedos da mão, dedos dos pés, não vai saber. Porque houve uma mudança de ensino, mas não se mediu ainda, não se quantificou se está dando resultado. Então já está na hora de fazer uma revisão desse ensino. Candidato, quais são as suas propostas para solucionar os problemas das estradas estaduais? As estradas, a exemplo das escolas, elas estão sucateadas também. O governo não aplica na manutenção da estrada, que é fundamental. Se você passar nessas estradas do interior, você vai ver estradas esburacadas, estradas com as margens cheias de mato, dificultando a visão do motorista e colocando em risco as pessoas que transitam também a pé pela estrada, que é comum, estrada do interior. O pequeno agricultor, às vezes, vai para a lavoura, ou volta, ou a pé com a família, ou então de bicicleta, e as estradas, a maioria dessas estradas do interior não tem acostamento, ou quando tem acostamento é muito pequeno, e às vezes esse acostamento é invadido pelo mato, dificulta a visão, tanto de quem está transitando quanto do motorista, e isso acaba trazendo risco, acidentes e mortes. Então é fundamental para as estradas existentes que o governo tenha um plano realmente de manutenção. Não é só tapar buraco. Manutenção com respeito à sinalização também, que é comum você ver estradas que a sinalização já desapareceram, ou então estão encobertas pelo mato, ou então estão apagadas. Então a manutenção da estrada envolve o serviço de recapeamento, o serviço de limpeza das margens da estrada e recuperação das placas de sinalização. Qual será a contribuição do senhor para a área de segurança pública, uma vez que o Estado sofreu neste ano problemas como as rebeliões em presídios, a queima de ônibus e outros mais? A segurança pública ela é complicada, porque ela envolve a polícia, o poder judiciário e o sistema carcerário. Diferente, por exemplo, da educação, que é só educação. Saúde é saúde. Então, o Estado, no que diz respeito à polícia, o Estado tem que voltar os olhos principalmente para a Polícia Militar, que é o órgão que dá realmente segurança. É o órgão que está à frente da segurança pública. E o governo, infelizmente, ele abandonou a polícia militar, e o reflexo está aí. Ele tem que dar suporte, primeiro, com aumento de efetivo da polícia. Você não consegue fazer segurança se você não tiver homem. Um exército ele ganha a guerra se ele tiver um número suficiente de soldados, senão ele vai estar fadado a perder a guerra, a não ser que ele tenha uma tecnologia muito grande. Então, na segurança pública não é diferente. Se você quiser fazer segurança, você tem que ter a polícia para você ter ostensividade. O que é?
para que o policial realmente esteja desenvolvendo um serviço na rua. Você tem que ver o policial. Em 1989, quando eu era comandante do 1º Batalhão, a Polícia Militar tinha 8.600 homens. Hoje, 17 anos depois, a Polícia Militar tem 7.500 homens. Então a população cresceu e a polícia encolheu. Como que você vai dar segurança? A polícia hoje, ela tinha que estar com um efetivo de pelo menos 15 mil homens para fazer um bom trabalho. Por que isso? Com 7 mil homens, você não consegue fazer um policiamento, você mata o homem de trabalhar, porque ele tem que trabalhar, o salário, principalmente do cabo soldado, é baixo. O que vai acontecer com esse cabo, com esse soldado? Ele vai fazer o bico fora, vai procurar uma outra atividade para ele poder trazer rendimento para a família. Então ele sai do serviço, vai para uma outra atividade fora, depois ele volta para o serviço de novo, cansado, não deu assistência à família, não viu o filho dele crescer, e isso vai redundar em prejuízo para ele, para a família dele e para a sociedade, porque ele não vai desenvolver um bom trabalho. Então é fundamental aumentar o efetivo da polícia. É fundamental você pagar bem o policial, principalmente o cabo soldado, que é a base, para evitar que ele faça o bico. É fundamental que o Poder Judiciário também entre nessa questão, que faça uma triagem dos presos, que divida os presos de acordo com a periculosidade, não faça o que está acontecendo, amontoando os presos, porque todo bandido é criminoso, mas nem todo criminoso é bandido. Então você tem que saber separar. Você separando aí, você já vai dar uma grande contribuição para a segurança. Porque isso reflete também na família do preso. Isso traz revolta não só para o preso, como na família. Porque o preso lá dentro, se ele não tiver estrutura, você vai presídio aí, tem presídio, tem delegacia, que para 20 presos você encontra 60 presos. Eles fazem escala para dormir, que não tem como dormir todo mundo. 20 fica deitado e 40 fica de pé. Marca 2 horas. Agora levanta você, vai dormir fulano e fulano. Como que você vai fazer segurança se o sistema carcerário está falido, se existe uma revolta muito grande? Isso cria rebeliões, revolta no preso e na família, que é o que a gente está vendo hoje. Então o governo ele tem que ver a polícia, ele tem que ver a justiça, botar o Poder Judiciário também para trabalhar nessa questão e tem que rever o sistema penitenciário do jeito que está, não tem condição. Coronel, a imprensa vem registrando casos de agressões contra médicos e funcionários dos postos de saúde. Uma população aflita por atendimento. Quais serão as suas propostas para solucionar o problema da saúde pública no nosso estado? O que você fala é uma realidade. Hoje você vai no posto médico, você vai nos hospitais, você vê grade separando a população, porque o médico ele tem medo de ser agredido pelos pacientes. Isso é uma realidade. O governo ele tem que voltar os olhos, principalmente para a população mais carente. O rico ele não precisa de saúde. Se ele tiver um bom plano de saúde, não precisa de saúde do Estado, porque ele tem dinheiro para pagar um bom plano de saúde e ele resolve o problema dele. Mas a população carente não tem esse dinheiro. Ele necessita do Estado para ter saúde. Então, para você resolver o problema da saúde hoje, porque o que acontece? Você chega nos hospitais, filas, tem gente que vai de madrugada para a fila para pegar ficha, e são 20 fichas, o médico só atende 20. E tem mais, ele atende correndo. O que você tem? Deixa eu ver os olhos, pá, manda embora. Outro, não faz um atendimento que o cidadão merece. Chegou nas 20, se você conseguiu ficha, tudo bem. Se não conseguiu, você volta no outro dia. E isso vai se acumulando. E mais gente vai ficando doente, chega a um ponto que não tem como atender essa população. Então, para resolver o problema de imediato, você tem que fazer um mutirão de médicos. Por exemplo, se o Estado está com 1.000 médicos, você bota 5.000. Faz temporariamente,
para atender a população de imediato, até resolver o problema. Quando resolver o problema, à medida que vai diminuindo a demanda, você vai dispensando o médico. Faz um contrato até solucionar o problema. Então, o que está faltando é a visão do governo para saber resolver o problema. Outra coisa, não basta o cidadão ser atendido por médico, sair com a receita na mão e não ter dinheiro para comprar. Eu acho que está na hora, outrora em tempos passados, o Estado já teve uma farmácia, o Estado já teve uma fábrica de remédios básicos, para pressão alta, para diabetes, coisa mais simples, e que acabaram, se não me engano o nome era SEMI, acho que era SEMI, né? Então a central de medicamentos era uma fábrica de remédio. Então está na hora de voltar essa fábrica de remédio para a população ter pelo menos o remédio básico. Sair medicado e já com o remédio na mão. Coronel, por que o senhor quer governar o Espírito Santo? É uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Chegou a hora de eu contribuir de alguma forma. O homem não pode passar pela vida, adquirir conhecimentos e simplesmente morrer com todo esse conhecimento ou com toda essa experiência, se ele tem condição de passar alguma coisa. Então, eu acho que chegou a hora de eu dar uma contribuição para a população do Espírito Santo, né? Para o povo, principalmente para as pessoas mais humildes que eu vim, alguma coisa, experiência que eu acumulei pela vida. É uma contribuição que eu vou dar dentro do possível. Muito obrigado, candidato, pela sua presença. Vamos para um rápido intervalo. O Mídia volta daqui a pouco. O Mídia está de volta e neste bloco vamos conversar com a professora da FAESA e especialista em marketing político, Janaína Leite. Seja bem-vinda. Obrigada. Janaína, quais as mudanças da última eleição para essa agora? Bom, primeiro assim, na última eleição a gente teve prefeito e vereadores e 2 senadores. Essa eleição agora a gente tem presidente, governador, deputados federais, deputados estaduais e 1 senador. Então, assim, tem uma diferença na quantidade de pleitos que a gente vai votar no dia 1º. Mas a outra mudança que aconteceu também da última para essa, de 2004 para essa agora, de 2006, foi que houve uma mini reforma eleitoral, que é como o Congresso e que os juristas estão tratando as mudanças que aconteceram na legislação ligada especialmente à propaganda eleitoral. Então, isso também é uma coisa que fez com que a campanha, entre outras razões, que a campanha, eu acho, que ganhasse menos visibilidade do que ela jamais teve. Talvez essa campanha esteja tão morna, até porque para nós se trata de 2 reeleições aqui no âmbito do governo, reeleição no âmbito federal, e isso já tira um pouco de emoção do que poderia ser, mas especialmente eu acredito por causa dessas mudanças, que transferiram a campanha quase que totalmente para a televisão e para o rádio, né, e tiraram muito a campanha da rua, daquilo que a gente podia ver. Né, isso ficou muito diferente. Por exemplo, antes a gente, era muito comum até, e aí a gente pode até discutir se isso é interessante ou não, mas isso era muito comum que os candidatos fizessem camisetas, bonés, né, com seu número, com logomarca, slogan e tal. E isso agora não é mais permitido. Você não pode mais distribuir, segundo a mini reforma eleitoral, nenhuma espécie de brinde para o eleitor. E o que é brinde? Brinde é boné, camiseta, lixa de unha, porta-título, né, e broches e etc.
que antes você podia fazer com muita naturalidade. Eu acho que essa é uma eleição também que as pessoas que estão habituadas a fazer tanto política quanto fazer marketing político, fazer propaganda política, elas estão tendo que se habituar a um universo muito diferente daquele que elas estavam habituadas, né? Essas restrições que diminuíram a visibilidade da campanha obrigam também o candidato e a sua assessoria a ter uma posição diferente. E agora, já que isso tudo não pode, o que a gente pode fazer para continuar chegando no eleitor? Porque no fim das contas é isso que tem que acontecer, né? O eleitor é que ele tem que saber o número daquele candidato e tem que estar disposto a, no dia, ir lá na urna e digitar esse número, né? Isso não mudou. Nas campanhas, de uma forma geral, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos dessas mudanças? Bom, primeiro eu acho assim, eu acredito que a mini-reforma eleitoral para contar uma piada sem graça e velha, é como aquele sujeito que chega em casa e pega a mulher traindo ele com outra pessoa e para resolver o problema dele, ele joga o sofá fora. Então, a reforma eleitoral, essa mini-reforma eleitoral, eu acho que ela é extremamente cosmética, superficial. Ela não toca em nenhum ponto que é fundamental para o sistema político brasileiro. Porque o nosso problema, antes de ser um problema de campanha eleitoral, é um problema de sistema político. A gente tem muitos problemas em relação à quantidade de partidos que a gente tem no Brasil. A gente tem muitos problemas em relação ao financiamento desses partidos. A gente tem muitos problemas em relação a não haver fidelidade partidária. Então, um cara é eleito agora, dia 1º de outubro. Ele é eleito por uma coligação qualquer ou por um partido qualquer. Nada, absolutamente nada, obriga esse sujeito a permanecer nesse partido. Nem metade do mandato dele, nem um mês do mandato dele. Ele não tem essa obrigação. Então, quer dizer, essas questões que eu acho que são muito mais profundas e que são muito mais importantes de serem discutidas, essas ficaram de fora da mini-reforma. Agora, tem coisas que são importantes. Porque por que aconteceu essa mini-reforma? Na verdade, a mini-reforma foi uma resposta do grupo político brasileiro, dos políticos brasileiros, do Congresso Nacional, né, a uma época em que eles estavam sendo extremamente mal vistos pela população. Então, CPI, sanguessuga, mensalão, isso tudo deu uma visibilidade extremamente negativa, mais ainda do que o normal, para a classe política. E aí, essa ideia dessa mini-reforma é uma espécie de paliativo para esses problemas. Não, vamos dar uma resposta para a sociedade, porque a gente tem que dar uma resposta para a sociedade, e qual é a resposta possível de ser dada nesse período, né? Então, as mudanças que aconteceram. Então, as mudanças são essa história do brinde, não pode mais, showmício também, então eu não posso mais ter um artista contratado ou mesmo gratuitamente. Se ele disser que ele está indo lá porque ele ama aquele político e tal, não pode. Agora, tem as minúcias da lei. Por exemplo, um artista não pode, mas o que é um artista? Um artista, para a legislação, é alguém que está registrado no sindicato dos artistas. Então, por exemplo, eu posso levar um DJ e aí fazer uma mega rave com um político, né? Tanto que tem um candidato no Rio, que ele é o candidato das raves, apareceu esses dias na TV, e isso é possível, né? Então, quer dizer, a gente não pode outdoor, né? Outdoor não é mais permitido. O que é outdoor? Outdoor, dentro da propaganda, é uma placa que tem 9 por 3 metros, então 27 metros quadrados. Primeira pergunta que fizeram para a Justiça Eleitoral, tá bom, 27 não pode, e 26 pode? E 25 pode? Porque se outdoor é 27, aí a Justiça se manifestou, não, pode até 4 metros quadrados. Então, por isso é que a gente vê essa proliferação de plaquinhas nos terrenos e tal, porque aquilo ali é o máximo que a Justiça Eleitoral autorizou. Outras coisas também que a gente não pode, comício, né, showmício, então brindes, essa distribuição, os candidatos, nem as pessoas que vão distribuir santinhos, por exemplo, elas não podem estar uniformizadas com o número do candidato.
propaganda em espaço público, que isso também era um absurdo que se fazia, né? Quer dizer, os políticos e as campanhas, elas ocupavam um espaço público e faziam daquele espaço um espaço privado, pessoal daquele candidato. Então a gente via com muita frequência galhardete, né? Aquelas bandeirinhas nos postes. A gente via pedra, antigamente se pintava muita pedra, o Penedo, coitado, era pintado toda eleição. Isso foi diminuindo, mas assim, você tem uma apropriação, né? Ah, não, isso é público, eu quero ser visto, então vale a pena eu invadir esse espaço que não é meu. Isso não pode mais. Essas mudanças são boas, não que a mini reforma seja ruim, eu não acho que ela é ruim, só acho que ela é cosmética, que ela é superficial, e que talvez até esconda coisas que são muito mais importantes de serem discutidas no processo político brasileiro. Em relação ao Caixa 2, que foi a principal causa dos problemas políticos, das crises políticas que nós tivemos nos últimos anos, essas reformas acabam com o Caixa 2? Primeiro, sobre o Caixa 2, eu não sei se eles foram, se o Caixa 2 foi a maior causa ou se o Caixa 2 foi também um grandíssimo bode expiatório, né? Porque você usar o Caixa 2 como causa de toda essa crise, eu acho que mais uma vez você estar cortando um pedação da história e dizendo só assim, olha, usar o Caixa 2, tanto que todos esses mensalistas e tal, para a defesa deles era usar o Caixa 2, quer dizer, não, eu usei esse dinheiro como Caixa 2 na campanha eleitoral e tal, né? Ou seja, dos males o menor, né? Mas uma das razões da mini-reforma foi essa, tentar acabar com o Caixa 2. Eu acho que ela conseguiu isso em muitos casos, que isso, pelo menos assim, você vê, os candidatos, eles têm a obrigação de prestar contas da campanha deles mais vezes, antes isso só acontecia depois da eleição. E agora não, você tem 2 ou 3 vezes durante o período de campanha eleitoral que esse candidato tem que prestar contas. E você tem também, eu acho que isso é que é o mais interessante, é que você tem um controle maior da sociedade. As pessoas se dão conta de que fazer aquilo é caro e de como que será que esse candidato está conseguindo o dinheiro dele para fazer tudo isso, que compromissos que ele tem, com que grupos que ele tem compromissos, sabe? Então isso eu acho que isso é bacana. Na verdade, é no que a gente, sociedade, pode fazer em função das mudanças. Mas acabar com o Caixa 2, eu não sei, eu acho que isso é uma instituição brasileira. As empresas têm Caixa 2, sabe? Algumas empresas têm Caixa 2, algumas instituições têm Caixa 2. Então isso é uma cultura nacional. Péssima cultura, que deveria ser abolida, mas é uma cultura que não vai ser uma lei que vai resolver. Como isso poderia ser resolvido? Bom, algumas pessoas acreditam que isso poderia ser resolvido com o financiamento público das campanhas. O que é o financiamento público? Hoje, as campanhas elas recebem dinheiro de entidades privadas. Eu, pessoa física, Janaína, posso doar. E eu também, em nome de uma empresa, não exatamente da empresa, mas as empresas ou os empresários acabam participando muito da campanha. Uma das ideias é que isso seja proibido, que você só tenha o financiamento público da campanha, ou seja, o dinheiro que vem do Estado. Então, a gente vai financiar a campanha. Só que isso tem muitas questões, quer dizer, eu vou pagar um imposto para poder financiar a campanha eleitoral? Né? Eu não sei até que ponto isso poderia resolver, mas é uma das ideias para que o Caixa 2 acabe de vez. Janaína, explica para a gente a questão do voto majoritário e do voto proporcional. Bom, a gente tem eleições de 2 tipos, né, no Brasil. Eleições majoritárias e eleições proporcionais. Eleições majoritárias são aquelas mais simples de entender. É o fulano que tem mais voto é eleito. Então, um voto é para aquele fulano. Agora, por exemplo, para governador, tem Paulo Artung, Sérgio Vidigal, o professor Daniel e mais uma série de candidatos, né? Então, a gente tem, cada candidato desse, eu vou lá e digito o número dele na urna e ele recebe, ganha aquele que tem mais votos. Isso é a eleição majoritária. Isso funciona para cargos executivos, então prefeito, governador, presidente, e funciona também para senador.
Então, o senador, a gente, dessa vez, nessa eleição, a gente escolhe um único senador. Cada estado tem 3 senadores, mas eles são escolhidos alternadamente. Então, numa eleição a gente escolhe 2, na outra a gente escolhe um só. Essa é a de escolher um só. Que também vai o mais votado. Max Mauro ou Casagrande, que estão até em empate técnico até recentemente, vai o mais votado. Isso é a majoritária, né? Proporcional é diferente. Proporcional são as eleições para deputados, vereadores. E o que acontece? Nesses tipos de eleições proporcionais, o nosso voto, apesar de ser dado em nome de uma pessoa, quer dizer, eu decorei o número do meu candidato a deputado estadual, são 5 números, eu decorei, fui lá, digitei aquele número. Esse voto, antes de ir para esse fulano que eu escolhi, ele vai para uma espécie de balaio, que são os votos da coligação. Ou seja, por que os partidos se coligam também? E isso é uma outra coisa que o sistema político precisa ser repensado. Por que acontece a coligação? Esses partidos, muitas vezes, que ideologicamente não têm nenhuma afinidade, vão se coligar porque eles têm interesse em garantir a eleição do maior número possível de deputados, por exemplo, ou garantir um tempo maior na propaganda eleitoral. Então, o meu voto, que digamos que seja para o partido PX, que está lá, e aí esse PX se juntou com fulano, cicrano e beltrano e formaram uma coligação. Aqueles numerozinhos que a gente vê do lado nos impressos, né, aquelas letrinhas, aquilo ali é a coligação. Então, de repente, aquela coligação ela vai ter capacidade de eleger 10 deputados. 10 deputados, quais são os 10? São os 10 mais votados da coligação. Então, isso significa que no Brasil a gente tem uma coisa chamada quociente eleitoral, que muda toda a eleição e que é extremamente complexo e que a maioria das pessoas, dos eleitores mesmo, não tem ideia de como que funciona o voto deles, né? Por quê? O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras a serem ocupadas. E aí, seja na Câmara, seja na Assembleia Legislativa e tal. Cada ano isso varia, né? Porque o número de votos válidos, que inclui os votos brancos, também varia. Então, digamos que um sujeito, ele precisa ter, uma coligação precisa ter pelo menos uma vez o quociente eleitoral para eleger pelo menos um candidato. Mesmo que um candidato sozinho daquela coligação não tenha quantidade de votos suficientes, que atinge o quociente eleitoral, mas somando com os votos que os outros candidatos todos da coligação tiveram, vai atingir esse número. E aí, aquele mais votado, mesmo que o quociente seja 20 mil e ele tenha 10 mil, somando o voto de todo mundo da coligação, ele é o que tem mais voto. 10 mil vai ser eleito. Para ficar claro, foi o que aconteceu com o Enéas, quando foi candidato a deputado federal. O Enéas, né, é deputado federal por São Paulo, e o Enéas teve uma das maiores votações, uma das mais expressivas votações para deputado federal no estado. O que ele fez? Ele conseguiu eleger todos os candidatos do PRONA, porque o PRONA não se coligou com ninguém, mas os votos do Enéas eram tantos, era um número tão alto, que ele conseguia se eleger e levar com ele mais 3 da coligação, do partido dele, no caso, que não era uma coligação. Então, no sistema proporcional, o nosso voto funciona dessa maneira. Por isso é que as pessoas falam, é importante você ver a coligação a que seu candidato pertence, porque o seu voto nele é também um voto no grupo político que ele escolheu fazer parte, né? E isso é importante. A gente teve aí diversas crises políticas na questão da corrupção, mensalão e outras mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a resposta do povo. Diante das eleições agora, qual a resposta do povo para esse tipo de crise? Pois é, né? O problema é esse. A gente que tem um grau de instrução mais elevado ou que a gente que tem um interesse maior nessa questão, a gente pode até se dar um pouco de conta de que o voto é a maneira que a gente tem de responder a essa crise. Ou seja, se as pessoas que estão lá, que eu elegi,
né? Não eu individualmente, mas eu enquanto grupo, enquanto sociedade democrática, aquelas pessoas estão lá porque elas refletem o interesse das pessoas que não estão lá. Então, a maneira que a gente tem é mudar as pessoas que estão lá, ou optar por outras maneiras, por outras pessoas, porque o sistema ele não vai mudar, pelo menos não de uma maneira tão rápida, né? Não votar não significa querer mudança, quer dizer, aparentemente pode até ser, mas vai ser no momento e no próximo ano e talvez na próxima década isso não vai se refletir em nada. Porque, por exemplo, na Europa, que o voto não é obrigatório, os índices de abstenção são altíssimos, altíssimos, e nem por isso mudaram o sistema, né? Então, quer dizer, 20% da população elege os representantes e pronto, resolve-se assim. Agora, eu acho que o que acontece é que as pessoas estão muito pouco interessadas nas coisas que estão acontecendo e estão muito pouco interessadas nesta campanha eleitoral especialmente, né? A gente estava falando antes, eu estava falando antes para você, que essa é uma campanha que no Espírito Santo a gente tem uma reeleição quase certa e que na esfera nacional a gente também tem uma outra reeleição quase certa. E que isso já tira um pouco de interesse da campanha, um interesse natural. As pessoas gostam de ver disputa acirrada, né? Isso é emocionante. Uma eleição é um jogo, né? Não é à toa que nos debates eleitorais a gente diz quem ganhou, quem perdeu, né? Então é um jogo, é uma disputa. E isso, a ideia da reeleição já tira um pouco de interesse das pessoas naturalmente. Acho que essa corrupção toda, essa visibilidade que a corrupção ganhou, isso também afasta muito as pessoas, né? A gente não quer se meter, falar, eu não quero saber dessa história, isso só me entristece, para que eu vou acompanhar fulano, cicrano, beltrano, o que eles fazem, porque isso é tudo ruim, tudo tal. Isso se refletia no voto antigamente de maneira diferente. Quando a gente ainda tinha urna e cédula escrita à mão, né, que você tinha lá para marcar o xizinho e tal, era muito mais fácil de perceber o tal do voto de protesto. Por quê? Porque a pessoa podia se manifestar de maneira, né, por escrito ali na cédula. Então, por exemplo, o macaco Tião, no Rio de Janeiro, foi um fenômeno de votos. Ou o mosquito em Vila Velha, que também foi um fenômeno de votos. Você tinha uma maneira de se manifestar esse voto de protesto. E agora isso não é mais possível com a urna lá, né, digitando os números. Isso acaba a gente não tem muito o que fazer. Acho que a população ainda não sabe muito bem como ou nem se ela quer participar. Obrigado, professora. O Mídia fica por aqui. No programa de hoje, finalizamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Pelos estúdios da TV Faesa passaram os candidatos Sérgio Vidigal, Elias Coelho, Afonso Sarlo, Professor Daniel e Coronel Figueiredo. O candidato do PMDB, Paulo Artung, foi convidado, mas não pôde vir alegando problemas de agenda. O Mídia contou ainda com a participação da professora da Faesa e especialista em marketing político eleitoral, Janaína Leite. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. Nosso e-mail é programamídia@yahoo.com.br. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais.